Olá, gente! Começa agora o nosso Band Empresarial. Primeiro, agradecer a audiência de vocês e, evidentemente, a todos os nossos patrocinadores. Dizer que a gente está aqui na TV, mas também no YouTube. Tecla no sininho, se inscreve, faz esse favor com o apresentador, que você vai ter acesso a muitas entrevistas sobre esse ambiente empresarial tão importante para a vida de todos nós baianos. E hoje vamos falar sobre algo bem novo, bem recente, mas que tem uma particularidade muito interessante, porque há uma grande expectativa de movimentar boa parte da economia daqui da nossa cidade de Salvador. Nós estamos falando do mar, da Secretaria do Mar, a SEMAR da cidade de Salvador, criada recentemente, e que a gente tem aqui a secretária Duda Lomanto, que vai nos presentear aqui com tantas informações sobre esse ambiente tão importante que é o mar. Duda, muito bem-vinda aqui ao nosso Band Empresarial, secretária. Um prazer, Azevedo, uma alegria estar aqui compartilhando, esse desafio tão importante para a nossa cidade. É verdade. Me conte, uma secretaria posta como sendo parte lá do escopo do nosso prefeito Bruno Reis, a partir de maio, salvo engano. E com que propósito? Me conta um pouquinho para o nosso telespectador entender, por favor. É isso, ela iniciou como secretaria, em fevereiro, eu entrei na secretaria em maio, então temos aí 4 meses, mas é um tema que já vem sendo discutido desde a época, dentro da Secretaria de Cultura e Turismo, desde a época da gestão do nosso ex-prefeito ACM Neto. Depois essa pauta ficou dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a secretária Mila, muito bem conduzido, e também com a Secretaria de Cultura e Turismo. E aí, em função dessa importância de estarmos na década do Oceano Azul, até 2030 aí a importância, o mundo olhando, na verdade, o oceano de uma forma como deve ser olhado, Acho que até é um momento que a gente está fazendo um resgate histórico aí. Porque tudo começa no mar e agora estão olhando realmente o porquê, a própria pauta de sustentabilidade, do aquecimento. Então, eu acho que agora começou um olhar diferente para o oceano, olhando para um contexto de desenvolvimento econômico e social. Então, dentro dessa expectativa de termos a Baía de Todos os Santos, a potencialidade... Bruno, aí o prefeito se antecipou isso, vamos separar e colocar com alguém com foco, com competência lá dentro. E o que é que Duda Lomanto, a secretária, está vendo? Qual é que está sendo as suas expectativas, secretária? Então, na verdade, a certeza que estamos no caminho certo. Então, eu estou vindo hoje do Rio, inclusive, participando de um seminário internacional com pessoas de Portugal, da Espanha, com todos os estados ali, e a certeza que estamos com um pensamento adequado no caminho certo. Então, isso é uma primeira motivação. Segundo, também ter a certeza que hoje a economia do mar é uma matriz econômica da cidade de Salvador. Então, a gente tem que olhar como um pilar econômico da nossa cidade. Então, a Baía de Todos os Santos não é só a Baía da beleza, só para pegar lá e dar de exatamente, jet ski, não. A população tem que pensar nisso, que a Baía de Todos os Santos é a segunda maior baía navegável do mundo e ela tem várias características que proporciona de uma forma incrível esse desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. E os empresários já estão se movimentando e vendo isso como sendo uma parte integrante. Porque o que é que a gente tem? Um programa empresarial e claramente o que a gente tem sempre levantado essa bandeira é que o público não tem que fazer tudo. Na verdade, o empresário, ao contrário, por muitas vezes sai na frente e chama o público para poder participar. Como é que a visão da secretária em relação a essa junção? Na verdade, a junção é fundamental, fundamental no sentido de que eu acredito, inclusive, na integração de 4 pilares, que é a gestão pública, Perfeito. Com a iniciativa privada, com as sociedades, nas associações civis organizadas e o pilar acadêmico. Eu acho que esses 4 pilares é que desenvolve a cidade. Um sozinho, com certeza, a gente não chega lá. E aí tem um grande desafio que a SEMAR traz, é transformar esse olhar da Baía de Todos os Santos num aspecto de cultura náutica. O que é a cultura náutica? Perfeito. Hoje a gente não pode aceitar que Brasília, com o Lago Paranoá, tenha mais barco do que
Salvador. A gente está o quê? Sétimo, secretário? Mais ou menos sétimo em pois é, umas então 40 mil embarcações, então, o porquê disso, né? Tem a questão do custo de uma embarcação, mas tem uma questão que o custo da embarcação, ela proporciona, uma embarcação acima de 25 pés, ela proporciona 3 empregos. Verdade. Né? Indiretos, né? Diretos, na verdade, indiretos mais ainda. Então, existe todo um ecossistema que precisa ser trabalhado. Então, a Secretaria, ela veio, Azevedo, com um olhar transversal dentro da gestão. Então, existe muita parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, olhando esse ambiente de negócio, estudando, né, o que a gente pode estar fazendo para estar atraindo investidores, para estar trazendo novas marinas, para estar trazendo, né, empresas náuticas dentro de todo um ecossistema, estar trazendo a questão da indústria naval para a nossa cidade. Nós temos todas as características possíveis para isso, né? Então, nós precisamos nos vender dessa forma, né, colocar Salvador num roadshow de negócio nesse sentido. E além de toda essa parte de desenvolvimento econômico, com a secretária, né, nossa querida vice-prefeita, que é a parceira número 1 aí. Todos os secretários, quando eu tenho a oportunidade de conversar, sempre vai um olhar muito carinhoso para a vice-prefeita na Ela resolve tudo, é incrível. Ela é realmente a que a gente chega com as demandas, ela tem um olhar sensível, ela tem a capacidade de ter esse olhar sistêmico, de impacto. Então, o turismo náutico é um turismo que é de muita relevância, né? Gera muita rentabilidade para a cidade. Como é que é o olhar, a visão? A gente estava conversando outro dia com o prefeito Bruno Reis, ele estava olhando para a gente ter um ticket mais alto do turista aqui em Salvador, ou seja, que ele gaste mais um pouco, né? E de alguma forma eu acho que o náutico ajuda bastante com relação a isso, porque queira ou não queira, são embarcações. Você precisa, de alguma forma, ter, como você próprio fala, marinheiro, você precisa andar para algum lugar. E como é que estão nossas ilhas preparadas para poder fazer isso? É isso. Uma das entregas, logo que eu cheguei, a gente fez um estudo junto com o Sebrae de entender o que a gente pode ampliar de novos roteiros turísticos. Porque o que acontece hoje, a gente fica naquele triângulo, que é Salvador, Ilha dos Frades, Itaparica, Salvador. Né? E por trás disso tem várias ilhas, vários lugares super charmosos que é preciso desenvolver. Sobre a nossa responsabilidade, em termos de Salvador, a gente tem 3 ilhas, que é Ilha dos Frades, Bom Jesus, dos Passos e Ilha de Maré. Mas existem 18 municípios que estão, né, em volta dessa Baía de Todos os Santos. Imagine que são 18 municípios com quase 600 mil habitantes. Nossa. Então, qual que é a responsabilidade de Salvador, como sendo um município, né, maior, com mais estrutura? A gente tem que ouvir também e participar dessa gestão integrada com os outros municípios, pensando muito mais numa política de Estado do que uma política de governo. Perfeito. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho também ido nas outras cidades. Né? Os prefeitos têm convidado para a gente trocar ideia. Né? O que tem que ser feito em termos de estrutura para aquele navegador, para aquele turista pernoitar na cidade? Exatamente. E aí, na verdade, é uma troca, ou seja, na verdade, funciona e alimenta todo o ecossistema de alguns municípios. De alguns municípios. Então, não adianta a gente pensar só em Salvador. Nesse aspecto do turismo náutico, a gente precisa pensar também em fomentar, né, essa outra parte do desenvolvimento. E Salvador, secretário, você fala que chegou agora do Rio de Janeiro, como é que está Salvador em relação às outras cidades do ponto de vista disso, do trazer o turismo náutico e, evidentemente, também da qualificação que a gente vai precisar ter das pessoas aqui para receber esse turista? Olha, nós estamos muito bem, viu? Azevedo, foi muito bacana, a receptividade, né, a troca que teve no Rio agora foi surpreendente, eles, né, ficaram encantados porque a Secretaria do Mar aqui, ela tem uma dimensão maior, ela tem uma dimensão que ela olha sendo como, né, uma advocacy na parte portuária, então você olha ali a movimentação portuária, você olha as necessidades das empresas, né? Hoje a gente tem 2 grandes empresas privadas, a gente tem, né, também, não deixa de ser uma super parceira, a Codeba, nós temos uma movimentação portuária crescendo muito. Em 2024,
a Codeba nunca cresceu tanto. Então, né, nosso presidente aí, o Gobo, tem feito um excelente trabalho. Entrevistei ele aqui também. Excelente pessoa. Tem a Tecom, tem a Intermarítima, que vem crescendo, vem crescendo de uma forma sustentável, que eu acho que é isso que é importante. Então, nós temos esse olhar do Porto, temos um olhar da pesca, né? A olhar da pesca estava dentro da Secretaria de Promoção Social. A partir do momento da criação da SEMAR, a pesca vem para a SEMAR. Então, tem o olhar das pescas, das marisqueiras, o olhar das ilhas, o olhar dos eventos náuticos, dos esportes náuticos, das regatas náuticas. Então, é uma dimensão de desafio enorme. O que acontece nos outros estados por exemplo, no Rio, eles têm um olhar mais de óleo e gás. Né? Já em Santa Catarina, mais uma parte portuária, por causa de Itajaí. Então, outra Secretaria do Mar que tem é mais sustentabilidade, que é Cabo Frio. Então, a Secretaria do Mar, integrando políticas públicas, né? Pensando dentro desse contexto maior, Salvador sai na frente aí. Que bacana, como protagonista. E me diga o seguinte, secretária, aí a gente tem aí uma cidade que tem, de alguma forma, alguma dificuldade, melhorando bastante, aí uma iniciativa, inclusive da própria prefeitura, do governo do estado, a mobilidade. A gente está hoje trafegando dentro de Salvador de maneira muito melhor do que já esteve. Mas, sem dúvida nenhuma, o mar, pela própria dimensão litorânea que Salvador tem de mar, pode ser também um caminho para isso, né? Como é que se pensa em alguma coisa nesse sentido? Já estamos pensando. E como é que nós estamos pensando? Primeiro, avaliando a parte de infraestrutura da cidade. Né? A gente não pode pensar numa via modal, numa via náutica, sem antes olhar onde é que essa necessidade em termos de número de passageiros e de demandas em cada local. Mas já estamos olhando esse número, estamos junto com a Secretaria de Mobilidade, nosso secretário Pablo, fazendo todo esse estudo, e a gente vê a possibilidade de ter, né, uma via modal que, por exemplo, seja no final de semana, pode ser algo turístico, né? E durante a semana, algo que seja a movimentação de horários específicos de fluxo do horário pico de trabalho. Então, saindo lá do subúrbio ou saindo da Ribeira e vindo até, né, o centro. Então, realmente é algo que a gente está estudando com muita responsabilidade, porque pelo menos em alguns benches que a gente olhou, em algumas referências, sempre tem que ter o subsídio da prefeitura. Então, esse orçamento a gente tem que ter um olhar, tem que ter um olhar com cuidado, né? Tem que ser rentável e também conversando com investidores interessados no assunto. Eu tive uma surpresa de que realmente a gente tem alguns empresários interessados em participar desse processo. Então, está em fase de estudo, não só de números de demanda, né, da população, mas também do melhor meio da gente trabalhar esse assunto. Eu acho fundamental, inclusive, coloco aqui uma provocação para todos nós que estamos aqui participando e vivemos na nossa cidade, de que, como empresário, a gente tem que tentar se juntar. Tem aí diversas modalidades que pode ser feito, seja através de manifestações de interesse privado, de PMIs, enfim, chegar mais próximo do público e, outra vez, a cidade melhorando bastante, o turismo crescendo e podendo a gente receber de uma maneira melhor. E como é que é, secretária, essa qualificação? O que é que tem que ser pensado na qualificação? Nós temos comunidades ribeirinhas, nós temos o nosso próprio atendimento, que é sempre queixoso, mas que eu amo, adoro, acho que é a nossa cultura. É o nosso jeito charmoso É o jeito de charmoso de ser. ser. Quer ir aquele negócio muito enquadradozinho, vá para lá, para São Paulo. Com não tem certeza. problema nenhum, mas aqui tem que ter a parte jocosa. Mas você vai responder isso depois do nosso intervalo, que a gente vai ali para um rápido intervalo e volta já aqui com a nossa secretária do Mar, Duda Lomanto, trazendo super informações sobre como a gente explorar essa economia maravilhosa que é a economia azul. A gente volta já, eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial, aqui tendo o prazer de receber a secretária do Mar, Duda Lomanto, falando muito sobre essa secretaria que foi recém-instalada lá na prefeitura para tratar dessa economia tão fantástica e rica. Quero lembrar para vocês, se inscreve lá no sininho, que a gente está aqui na Band TV, mas também está no YouTube. Secretária, e a gente estava conversando sobre a qualificação dessas pessoas para receberem o turista aqui na nossa cidade. Como é que está isso? E eu dizia que eu adoro o modo da gente receber, que tem que permanecer, não é para melhorar tanto assim não, viu?
É verdade, assim, a prefeitura tem investido muito, né? É uma prioridade do nosso prefeito Bruno Reis a questão da qualificação. Nós temos um grande programa que chama Treinar para Empregar, que no primeiro mandato já foram treinados mais de 60 mil pessoas. Nossa. E dessas 60 mil pessoas, 20 mil pessoas entraram no mercado de trabalho ou começaram a gerar sua renda, né, trabalhando dentro do empreendedorismo. Na primeira gestão, a trilha náutica já existia. E como isso foi feito? Inclusive, eu era responsável da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, por essa parte de treinamento e desenvolvimento. A trilha náutica, a gente fez uma pesquisa nas marinas de que carreiras náuticas tinha muita demanda, né, e não tinha como ofertar. Então, o que a gente percebeu é que essas carreiras vêm muito de pai para filho. Então, é o mecânico naval que passa para o seu filho. E esse filho não tem mais interesse de acompanhar, né, aquilo que a gente estava conversando ali no intervalo. Então, o que a gente fez? A gente criou a trilha náutica em parceria com o Senai, de ter vários cursos, foram mais de 400 pessoas treinadas em engenheiro naval, eletricista naval, capoteiro naval, tudo que você imaginar, na parte de carreira náutica e na parte de empreendedorismo. Agora, no segundo mandato, a gente vai triplicar esse número. Então, a gente está saindo aí com 1.000 posições, nós vamos começar com 1.000 posições, 1.000 pessoas sendo treinadas nessas carreiras náuticas, né, que a gente vai reforçar essa escutativa da pesquisa, e 1.000 de empreendedorismo. Muito bom. E por que empreendedorismo? A gente quer trabalhar principalmente nas ilhas, da população da ilha se começar a se engajar, a se sustentar. Exemplo, Ilha de Maré, né, que tem um doce de banana, tem tanta coisa, né, tem o birro, tanta coisa charmosa que eles precisam aprender a precificar, a vender. Então, as técnicas de empreendedorismo é algo que a gente vai estar fomentando muito, né, para que a gente consiga realmente qualificar essas pessoas. Gerando renda sustentável de alguma forma para que ele fique e viva daquela produção que vem do mar, né? Total. E a Secretaria de Cultura e Turismo, né, que vai estar trabalhando também muito fortemente a parte de economia criativa, toda essa parte de qualificação na gastronomia, na parte hotelaria. Então, isso também é de vento em polpa que está dentro desse grande programa, né, que tem, na verdade, são 2 programas, é a Salvador Criativa e o programa Treinar para Empregar. A transversalidade da própria secretaria, uma secretaria transversal, mas também externa, porque eu estava conversando e vendo que ciência e tecnologia, houve um acordo, uma parceria, não sei como é que você intitularam isso, com a FIEB, o Senai, Cimatec, aí para poder, de alguma forma, qualificar e ver de que forma a gente pode usar a ciência e tecnologia, que está em todos os ambientes, em todos os negócios, hoje, como colocar isso junto à Secretaria do Bar. Então, estamos construindo uma enorme parceria, né, aquele tripé, aquele pilar que eu acho fundamental. Eu acho que Salvador ter o Senai Cimatec é algo muito incrível. É muito orgulho que a gente tem que ter. E o soteropolitano não conhece, então eu convido as pessoas a conhecer o Senai Cimatec. Né? São 3 já, né? Já tem no Oeste, já tem... E agora vem o Senai Cimatec Mar, né? Cimatec Mar. E o que é o Senai Cimatec Mar? Além de toda, né, a parte da engenharia naval, eles vão estar fazendo, e tudo isso vai ser feito em acordo, né, com vários órgãos, né, que são órgãos importantes, como a SPU, INEMA, todos os órgãos que são necessários, mas com a prefeitura, deles estarem fazendo pesquisas submersas. E por que isso é possível? Pela nossa Baía de Todos os Santos, que você consegue, né, uma profundidade muito fácil, né, você não precisa andar muito longe da costa para você ter profundidade. Então, eles vão colocar robôs e vão estar fazendo pesquisas científicas ali, com total responsabilidade ambiental, total responsabilidade, né, sustentável, tudo com muito cuidado. E aí e a gente vai estar participando disso. Né? Então é um orgulho. Eu costumo dizer que o ITA está para a indústria aeronáutica, como o Cimatec Mar está para a engenharia naval. Então a gente está muito bem em Salvador de tê-los ao nosso favor. Que bom. E me conta um pouquinho qual é a expectativa dos planejamentos, né? O que é que está em andamento, além desses 2 projetos aí, o que é que está passando pela cabeça da secretária Duda Lomanto sobre os novos projetos que estão para a secretaria?
temos projetos de curto, médio e longo prazo. Né? O que não falta é projeto, Azevedo, mas também... Bom, viu? E o que não falta é energia para tirar o projeto do papel. Porque eu já vi para muitos empresários que, na verdade, o empresário muitas vezes tem um dinheiro, mas não tem um projeto. Então, não. Tem muito isso. Tem muita iniciativa, nós temos uma potencialidade enorme. Né? Nós temos a questão da Marina, né, municipal, então é algo que a gente vai estar entregando. Então, além da Marina Municipal, né, a gente está aberto para a questão de marinas privadas, a gente precisa aumentar, né, esse contexto, esse contingente em Salvador. Salvador tem todas as condições, tem locais que é importante que os empresários conheçam isso, né, que existe essa possibilidade realmente de estar montando novas marinas. A gente precisa olhar toda a parte de Sobre isso, secretário, e a possibilidade, porque eu vejo de vez em quando, a nossa dor muito forte é que a gente se depara com muitas aprovações, processos que por vezes são longos para se conseguir fazer. Então acaba desistindo pelo meio do caminho. Como é que a prefeitura está vendo isso? Como é que a secretaria está atuando para que a gente tenha processos menos burocráticos? Até porque é um projeto também da SENDEC, de onde você passou durante muito tempo e que eu acho que é muito importante para atrair esses investimentos. Eu acho que é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Primeiro que existe uma desburocratização na prefeitura em termos de negócios, que todos os processos estão muito mais rápidos. Então, a gente precisa levar isso em conta. Os empresários podem entrar com a MIP, um estudo, para olhar que isso facilita tanto para o empresário quanto também para a prefeitura, né? Tem aí o ganha-ganha. Você pode entrar, né, dentro de um acordo de PPPs, estudar PPPs, a questão da concessão. Então, existem vários mecanismos e a gente tem a Salvador Par e também a SENDEC que estuda... Doutor Marcos Lessa. É verdade. Que estuda todos esses mecanismos que facilite para os investidores e vir investir em Salvador. Né? Nós estamos estudando, tem o Renova Centro, tem todo um arcabouço de iniciativas para que a gente atraia investidores da área náutica. E continuamos a estudar, então, assim, vem novidade por aí. Então, além das marinas, Azevedo, tem toda a parte de pias atracadores, a gente vai olhar o lado da ribeira ali, a gente precisa realmente, né, a gente vai estar olhando isso. Lindo, maravilhoso em qualquer lugar do mundo. Isso, a gente precisa ter um olhar muito maior, inclusive eu desafio muito, porque sou do mercado imobiliário, porque ali precisa de alguma forma ser utilizado, mas, evidentemente, trabalhando parâmetros urbanísticos melhores, a gente vai conseguir fazer isso. Vamos sim. Então, essa parte de infraestrutura a gente vai estar olhando, parte de guarderias também. E o que a gente vai estar rapidamente lançando é a questão da segurança nas praias. Você viu, tem acontecido o último acidente em Boa Viagem, um jet ski, né, quase machucou uma pessoa. Então, a gente vai estar olhando isso, começar no Porto da Barra, né? E aí é o sonho, porque realmente é um dos lugares mais lindos do mundo, a gente tem que pensar nisso. E no mar existe espaço para todo mundo. Existe espaço para o jet ski, existe espaço para você ancorar. O que a gente precisa ter consciência é por que eu vou jogar minha âncora no Parque Marinho da Barra? Então, essa consciência, a secretaria, né, o nosso secretário Ivan Euler, e aí vem também a SEMAR de forma transversal. Poxa, você pode ficar na lancha um pouquinho mais adiante. Exatamente. E dê segurança aos banhistas, às famílias. Então, esse olhar a gente vai ter, esse olhar de ordenamento ali da praia, dos ambulantes. Então, existem qualificações sendo feitas. Agora mesmo, essa semana, teve a qualificação de um programa chamado Sou Salvador, que foi a qualificação das baianas de Acarajé. Então, toda essa organização para que a praia e o banhista se sinta bem e seguro, a gente vai estar se preparando para o verão. Nesse sentido. Então, segurança dos banhistas é algo que está no forno, quase saindo. A outra coisa são as regatas. A gente já tem eventos, todo um roteiro de eventos náuticos acontecendo, a gente já vem contribuindo, né, com vários eventos e nós estamos nos preparando para receber uma regata internacional em 2027, que é a Mini Transat. São 90 barcos de jovens que saem de La Rochelle para Salvador. Então, eu acho que isso gera um charme e coloca Salvador, né, no mundo desse roteiro náutico internacional. E uma outra coisa também que eu acabei de apresentar também no Rio, Azevedo, é o saque náutico, que é um grande sucesso. Né? E
em qualquer lugar do mundo hoje, você demora 3 dias para você regularizar sua pernoite numa cidade. E aqui, em 3 horas, pela parceria que o Saque Náutico tem, que é dentro da SEMAR, era da SEDEC, agora está na SEMAR, o que você faz? A gente tem a parceria com a Receita Federal, com a Polícia Federal, a gente resolve todo o problema. Oh, que maravilha. Em 3 horas, o navegador está, né, tá super feliz, o velejador, e a gente recebe com a família. Então, a cidade realmente está dando esse calor humano para a gente estar recebendo esse turista internacional. Você falou aí muito, secretária, com relação à questão esporte náutico, e vela. E como é que estão essas associações, né? Porque nós, enquanto usuário daquele material, ok, mas eles em si têm todo um clube, ali tem gente, mas o que eu vejo é que tem um clube peatão, um clube barra, enfim. Como é que vai funcionar isso e de que maneira a gente pode, já que a secretaria pode também contribuir com isso? Logo que eu cheguei, eu fiz muita escutativa. O mecanismo de entender a população, de ouvir as necessidades, tem sido muito legal. Eu estou muito aberta, né, para ouvi-los. E dentro desse sentido, o que eu percebo? Realmente existe, né, os grupos. E eu tenho tentado colocar os grupos juntos. A gente tem um comitê náutico, que são representantes de diversas categorias, e juntos a gente discute os problemas. Eu sempre coloco, a gente tem vários heróis náuticos aí que a gente precisa, né? Que ganhou campeões olímpicos, tudo. Então, por que não da gente se fortalecer e de ter a associação de natação, né, de águas abertas, a associação de canoagem. Então, eu tenho tentado fomentar nisso, né, fomentar acho que isso ganha todo mundo. Mas isso aí é duro. É duro, né? Porque cada um tem seus interesses próprios, tal, mas a gente precisa pensar no coletivo. Aí, gente, vamos montar associações dos remadores, associações das canoas havaianas, e juntos vocês vão conseguir pleitear de uma maneira muito mais. E não fica um carimbo de uma pessoa só e a Via Cruz de uma pessoa só. Você sabe que a gente. Eles precisam entender que todos têm espaço para todo mundo. E que nós somos Salvador, a capital da Amazônia Azul. Então, essa marca, Azevedo, é que todo mundo precisa se incorporar. Perfeito. Né? Salvador, o mar virá uma marca também de Salvador. O mar virá uma marca, né? Porque a Baía de Todos os Santos é a Baía de Todos os Santos. Então, nós somos, né, abençoados nesse sentido. E por isso que somos a capital da Amazônia Azul. Né? Por todo esse contexto que eu estou colocando, todo o que isso proporciona, né? A quantidade de desenvolvimento, como o nosso prefeito fala, não existe desenvolvimento social sem o desenvolvimento econômico. Então, a Baía de Todos os Santos pode proporcionar isso. E acredito que a gente está no caminho certo, né? de olhar. Secretária, agradecer por demais a visita, desejar um excelente trabalho. Eu digo muito que boa sorte a gente deseja para quem não está preparado. Está vendo aqui que a secretária está preparadíssima, além disso, empolgadíssima com o que está fazendo. Isso a gente vê no brilho dos olhos. Espero que a gente possa, enquanto empresários, estar contribuindo. Conheço já o seu perfil, é de receber, é de ouvir e desejar aí que um caminho bastante próspero aí para a Secretaria do Mar. Agradecer para você a sua presença aqui no nosso Band Empresarial, secretário. Eu que agradeço demais, né? É muito importante essa comunicação. E assim que eu tiver todos os projetos, eu volto para contar, né? Temos aí educação azul acontecendo nas escolas, temos muita coisa para contar. E é verdade, o que a gente precisa é que as pessoas se apaixonem mais do que pela beleza. A cultura do mar é mais do que a beleza. Então esse é o recado que eu quero deixar. É isso aí, gente. Assim encerra o nosso Band Empresarial desse sábado, dizendo para vocês que sábado que vem a gente está de volta. Não esquecendo nunca de agradecer a sua audiência e a todos os nossos patrocinadores. E dizer, eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.